muito bom dia a você que está já conosco aqui em mais uma oração da manhã, neste dia que tão graciosamente o Senhor nos deu, né? Quero convidar aos irmãos queridos, as irmãs queridas, a que nos acompanhem neste nosso primeiro momento de oração. É um tempo cheio da graça de Deus, que Ele tão benignamente tem nos dado, né, nos atraído para si através da oração, dessa ferramenta tão importante para a edificação e para o cultivo da nossa vida com Ele. Eu quero então convidar a cada um dos irmãos que estamos acompanhando, quer pela IPPTV, quer pelo canal da Igreja Presbiteriana das Nações, aqui reverentemente e de todo o coração, nos coloquemos em oração diante do Senhor. Vamos fazer isso juntos, meus caros irmãos, minhas caras irmãs? Oremos então. Santo Deus, graças nós te damos pelo dia que tão generosamente o Senhor mais uma vez nos deu, que a tua boa condução, ó Deus, nos auxilie a termos o nosso dia iluminado pelo Senhor, que o nosso dia seja abençoado, que tudo aquilo com que nos viermos a engajar, as responsabilidades que temos de cumprir, ó Deus, que tudo seja guiado, seja cuidado pela tua poderosa mão a nos guiar. Deus bondoso, que a tua palavra também, ó Deus, tenha um papel, né, um lugar central, fundamental em nossa caminhada, que ela que reja, ó Deus, os nossos corações, que ela nos ilumine, como o próprio salmista nos diz, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ó Deus, que assim seja de fato, que a tua palavra traga consolo, paz, discernimento, sabedoria, graça e amor à nossa alma, e que seja a alegria do nosso ser, ó Deus, andar contigo, iluminados e regidos pela tua palavra. Nesta manhã, Senhor, nós ofereceremos aqui as nossas orações, colocaremos diante de Ti os nossos pedidos também, suplicando a Ti, ó Deus, a Tua bondosa condução. Graças nós Te damos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor está conosco, mais uma vez o Senhor tão generosamente nos conduz e fala ao nosso coração através da oração, através das Escrituras Sagradas. Receba, Senhor, cada pedido que aqui fará. Inclina, Senhor, os teus ouvidos para cada um dos irmãos que conosco orarão nesta manhã e falarão ao Senhor através da oração. Tu és o nosso Deus, Tu és cheio de graça, de misericórdia, de bondade. Tu és, ó Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós, em tudo, dependemos de Ti e clamamos a Ti, ó Deus. Venha ao nosso encontro, seja propício a nós, pecadores. Visita-nos com Tua grande misericórdia e que elas se renovem, as Tuas misericórdias se renovem sobre nós a cada manhã, como nesta manhã nós temos certeza que elas já se renovaram. Deus, louvado seja o Senhor, em nome de Cristo Jesus é a nossa oração, amém e amém. Amém, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, é uma graça, né, podermos buscar ao Senhor todos os dias juntos e fazermos isso ancorados, iluminados pelas Escrituras Sagradas. Não é, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas? Eu quero saudar aqui a você que está nos acompanhando ao vivo, saudar você também que nos acompanhará ao longo do dia, né? Você que não consegue nos ouvir pela manhã, mas quem sabe numa outra hora do dia você está aqui tendo esse tempo de qualidade para a edificação da sua fé. Que Deus te abençoe grandemente também, viu? E saiba que estamos numa rede de intercessão mútua. Irmãos, irmãs engajados, imbuídos aqui na tarefa de orarmos uns pelos outros, apresentarmos as nossas causas, as causas uns dos outros ao nosso Senhor. Que bom ter você aqui, seja em que horário do dia for. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Saudações especiais aqui aos queridos que nos acompanham pelo canal da Igreja Presbiteriana das Nações e já estão aqui deixando os seus comentários. Um bom dia para a Laureci, que está aqui conosco desde as 7h37 da manhã, dando-nos aqui a sua
contribuição, a graça da sua companhia, não é? O Ricardo Raias aqui com a gente também, diretamente de Araçatuba, a Maria da Conceição Machado Vieira, deixando aqui o seu bom dia também, dizendo que esse período tem sido bênção na sua vida, que coisa boa, a gente fica muito feliz com isso e que Deus continue nos edificando a nossa fé através da oração. A Paula Leite está aqui conosco também, ela deixa o seu pedido de oração aqui por sua família. A Socorro Alves, bom dia, caríssima Socorro. A Lilian está conosco aqui também, ela pede oração por seu marido, por saúde, por conversão, creio que seja pela saúde do próprio marido, né, e também pela conversão dele. A Socorro pede oração aqui pela sua irmã. Quem mais aqui, meus irmãos? A Regina está conosco, diretamente de Santarém, no Pará. A Cida Ferreira, também desejando o seu bom dia. A Marlene Coelho, caríssima Marlene, bom tê-la conosco mais uma vez. A Yuki, caríssima irmã, pede oração aqui por sua saúde. Vamos orar pela nossa irmã Yuki, para que Deus a revigore no seu corpo físico. A Justina está aqui conosco. Justina, caríssima, bom dia para você também. A Deise Rosa, a nossa querida Ivete, bom dia, Ivete, um abração para você. A Iraneide está aqui conosco, bom dia, querida Iraneide, que Deus revigore as suas forças nesse dia, e vamos continuar orando pela dona Júlia, mamãe da nossa querida irmã Iraneide. A Maria Virgínia Latas conosco também, graça e paz, caríssima. O Gesonias, bom dia, Gesonias. A Manuela Santos Vidal, falando de Jequié, na Bahia, ela que pede oração aqui por seu esposo. Estão aguardando o resultado de exames, né? A Abimailda está conosco também, a Marlene Machado, ela que fala de Itabapoana. Qual estado do Brasil, minha cara? Bom recebê-la aqui, viu? Bom, meus irmãos, vamos adiante. A Márcia deixando aqui também a sua mensagem. Márcia, querida, um abração, um ótimo dia para você. A Lourdes também deixando o seu pedido, dizendo peço oração para os que estarão viajando nesse período de feriado. Vamos lembrar dos deslocamentos, não é? Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. É isso, meus caros. Conforme mais mensagens forem chegando aqui da nossa transmissão, nós vamos destacando aqui, tá bom? Hoje nós trabalharemos a partir da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1. Colossenses 3, 1, eu quero chamar a sua atenção para esse texto e também para a meditação que faremos a partir dele, dialogando aqui com o reformador Martinho Lutero, conforme temos feito neste ano, né, de 2025. Mensagens, princípios preciosos aqui para o meu e para o seu coração, a partir deste trecho do apóstolo e também da conversa aqui com o reformador Martinho Lutero. Tá bom? Vamos lá então. Colossenses 3:1, atentem-se aí para a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você já foi ressuscitado juntamente com Cristo, meu irmão querido, minha irmã querida, que está aqui nos dando o privilégio da companhia nessa oração da manhã. Você compreende o que estas palavras do apóstolo Paulo nos querem dizer? Vamos ver aqui o que Martinho Lutero tem a nos falar para nos ajudar na compreensão deste texto, e assim prosseguimos na nossa meditação breve aqui da oração da manhã. Então, a partir deste texto, Lutero nos diz assim: de que adianta pregar a justiça a um pecador se ele permanecer no pecado? Ou para um indivíduo extraviado e faccioso, se ele não abandonar o seu erro?
não é apenas inútil, mas prejudicial ouvir a doutrina gloriosa, reconfortante e salvadora da ressurreição, se o coração não entender a verdade. Se ela for apenas um som em seus ouvidos, uma palavra vazia em sua língua, sem nenhum efeito sobre ele. Essa ressurreição nobre e preciosa de Cristo é morrer para o pecado, ser arrebatado do poder da morte e do inferno e ter vida e felicidade que há em Cristo. Conforme Paulo, se você recebeu pela fé a ressurreição de Cristo e seu poder e consolo, essa ressurreição certamente se manifestará em você. Bom, aqui, meus irmãos, chegamos no ponto crucial, talvez, da nossa meditação e para o entendimento deste trecho da Escritura que lemos. Né? O apóstolo Paulo nos pergunta, ou nos diz, na verdade, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ora, meus irmãos, o que significa ter sido ressuscitado com Cristo? Ter sido ressuscitado é ter tido o nosso homem espiritual, não é, que estava morto em pecados e delitos, né? É ter tido a nossa fé, que na verdade inexistia, ter tido o nosso espírito, que como já falamos, estava alijado completamente da presença de Deus, escravo de si mesmo, morto, cego pelo pecado, reanimado, revivificado, ressuscitado pela ação miraculosa do Espírito Santo de Deus. Então, fomos despertados no nosso espírito para as coisas do espírito que outrora não tínhamos capacidade de contemplar, não tínhamos capacidade de ver, não tínhamos capacidade de crer. E então, por um plano eterno, cunhado na eternidade, pela Trindade, nós fomos alcançados por essa graça soberana de Deus e tivemos o nosso espírito, então, ressuscitados com Cristo. Notem, meus irmãos, que aquilo que Cristo, então, faz na cruz do Calvário não é algo que tem implicações apenas históricas, não é apenas um fato, mas é um fato que tem determinações na nossa própria vida. Ele tem implicações diretas na vida prática de todo aquele que crer em Cristo Jesus, porque nós seremos ressuscitados espiritualmente em nossa fé pela obra da ressurreição, do poder da ressurreição de Cristo Jesus. Então, tão certo como o sol nasce pela manhã, todo aquele que crê em Cristo recebe sobre a sua vida espiritual a ação desta ressurreição de Cristo, ressuscitando-nos também espiritualmente. E assim, o que nos acontecerá? Passaremos a dar conta, a priorizar, a nos engajar, a nos envolver prioritariamente, né, sobre todas as coisas, com as coisas do reino de Deus, com as coisas do Cristo, assentado à direita de Deus. Conseguem perceber as implicações dessa doutrina, meus irmãos? É algo que nos garante a transformação já no aqui e no agora da nossa mente e a ressurreição da nossa própria vida espiritual. Deus nos conferindo uma nova vida, Deus nos tirando do estado de letargia espiritual, Deus nos tirando, Deus nos livrando da morte que nos tapava, nos tapava os ouvidos, nos cegava os olhos para a realidade espiritual do reino de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem então as coisas lá do alto. Ele só pode falar isso por causa do poder da ressurreição. Não fora a ressurreição de Cristo, nós jamais teríamos a mais mínima capacidade sequer de pensar, cogitar destas coisas. Mas como fomos alcançados pela graça de Deus, tivemos os nossos pecados expiados na cruz de Cristo, mas não somente os pecados expiados, apagados pela justiça de Deus. A ressurreição de Cristo ao terceiro dia nos
garante que os nossos olhos agora veem, não é? Como diz a famosa e lendária música Amazing Grace, eu era cego, agora vejo. Não é? Isso só pode acontecer pela ressurreição, pelo poder da ressurreição. E essa é uma das grandes notícias do Evangelho. Não é? Às vezes nós ficamos muito ligados àquilo que o Evangelho pode nos trazer de implicações na vida cotidiana, no sentido assim mais material e imediato das bênçãos terrenas com as quais o Senhor pode nos dar, pode nos visitar, né? Ou as quais o Senhor pode nos dar, com as quais o Senhor pode nos visitar. Mas quando nós nos deparamos com essas realidades excelsas, eternas, espirituais, das bênçãos nas regiões celestiais que Deus já nos deu em Cristo Jesus, isso nos arrebata ainda mais o coração, pois estamos a tratar de bênçãos maravilhosas, de cunho eterno, com as quais o Senhor nos beneficia em Cristo Jesus. É isso que precisa trazer para o meu e para o seu coração paz. Paz que excede todo o entendimento, alegria na alma, segurança na soberania de Deus e no cuidado maravilhoso do Senhor sobre a minha e a sua vida. Então, considere nesta manhã examinar o seu coração, perscrutar a sua própria vida para honestamente responder para si mesmo. Eu tenho considerado as coisas do reino de Deus sobre todas as outras coisas? Se isso não está acontecendo contigo, meu irmão querido, minha irmã querida, se isso não está acontecendo comigo hoje, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê ocasião de arrependimento, para que nós fitemos os nossos olhos no Cristo, né? Que por nós foi ressuscitado, e não tanto nas coisas do aqui e do agora. Né? Deus nos dê essa graça de nos examinarmos honestamente, e se temos algo a respeito do que nos arrepender, que Ele nos ajude, né? Para a sua glória, para a sua graça e no seu poder. Olha, o Martinho Lutero continua ainda nos dizendo que conforme Paulo, se você recebeu pela fé a ressurreição de Cristo e o seu poder e consolo, essa ressurreição certamente se manifestará em você. Você sentirá o seu poder e terá consciência da obra de Cristo. A doutrina será mais do que palavras, será a verdade da sua vida. Para aqueles que não compreendem a ressurreição, Cristo ainda não ressuscitou, embora a sua ressurreição seja um fato, pois não há dentro deles o poder representado nas palavras, ressuscitado juntamente com Cristo. O poder que os torna homens verdadeiramente mortos, mas ressuscitados. Lutero encerra dizendo: quero viver a verdade da ressurreição de Cristo nesta vida em que vivo hoje. Amém. Olha, amém. Não tem como a gente viver a vida espiritual na força do nosso próprio braço. É na força da ressurreição de Cristo Jesus. Percebem, novamente aqui me repetindo, né, meus irmãos? Mas a implicação da ressurreição de Cristo é uma implicação direta na nossa vida real, do aqui e do agora. É porque Cristo ressuscitou, porque Cristo ressuscitou que hoje nós vivemos como homens e mulheres ressuscitados espiritualmente. Por isso que muitas vezes o mundo vai olhar para a gente e vai achar que a forma que a gente vive é loucura, que a sabedoria na qual nós fundamentamos a nossa existência é uma loucura, conforme o próprio apóstolo Paulo já nos falou mesmo, né? Que a sabedoria de Deus para o mundo é loucura, mas assim também para o Senhor a sabedoria do mundo é loucura. Então nós, os que cremos, os que fomos com Cristo reconciliados e por Ele ressuscitados espiritualmente, vivemos de fato a partir de um outro prisma, de uma nova lógica. Somos novas criaturas, né? Ou somos nova criatura. Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar você a que oremos ao Senhor para que o Espírito Santo dele nos cele essa palavra no coração, nos convença, se ainda precisamos ser convencidos destas verdades, para que desfrutemos da vida bem-aventurada que o Senhor tem para cada um daquele que crê, né? Nas verdades do Evangelho. Eu oro para que o Senhor convença você nesta manhã, se você ainda precisa ser convencido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine o coração e nos desperte para estas realidades gloriosas do Espírito Santo dele,
que nos transforma à luz da obra de Cristo Jesus. Vamos orar então, meus irmãos, vamos orar e também contemplar aqui alguns dos pedidos dos queridos e das queridas, encerrando assim esse nosso tempo de edificação na alma, em que o nosso espírito é elevado às mais excelsas alturas, não é? Pela palavra de Deus, que nos faz olhar para as coisas do alto e tirar um pouco os nossos olhos, não é? Das coisas que nos estão acontecendo aqui agora. Tá? Oremos então. Santo Deus, graças nós te damos pela tua palavra, Senhor, que nos ensina esta doutrina maravilhosa da ressurreição de Cristo, que tem implicações diretas naquilo que vivemos hoje, Senhor. Tá? Ensina-nos a estarmos atentos às coisas que temos de fazer aqui, agora, nesta vida que o Senhor nos deu. Né? Isso é muito importante, Senhor, nós sabemos que somos chamados a testemunhar do Senhor, a vivermos para a tua glória em tudo que fizermos hoje, aqui, em cada uma das atividades com as quais nos envolvermos neste mundo que o Senhor mesmo fez. Mas auxilie-nos, ó Deus, a olharmos com os nossos olhos para a terra, tendo também o nosso olhar nas coisas do alto, né? Que o nosso olhar seja regido, que o nosso filtro seja um filtro que venha do Senhor, da tua palavra. Ensina-nos a olhar para cá com o coração ancorado nas coisas do teu reino, Senhor. E que nós não sejamos nem homens e mulheres apenas olhando para as coisas do alto, nem homens e mulheres do Senhor olhando apenas para as coisas aqui na terra, mas que tenhamos essa consciência de que tudo pertence ao Senhor. Sejam as coisas do Espírito, sejam as coisas terrenas e materiais. Ó Deus, o Senhor é Rei soberano, Criador e reconciliador de todas as coisas em Cristo Jesus. Então, dá-nos essa perspectiva, Senhor, de que somos chamados a viver para a tua glória, quer aqui e agora, quer, ó Deus, por toda a eternidade. Então, graças nós te damos nesta manhã por Cristo Jesus, o teu Filho bendito, o teu amado, o teu santo que não conheceu pecado, mas mesmo assim, ó Deus, foi imolado, rasgado, moído no alto da cruz pelos nossos pecados, para que hoje pudéssemos estar aqui refletindo sobre estas coisas, ó Deus, nós o adoramos, nós o contemplamos na beleza das tuas misericórdias, ó Deus, em nosso favor. E agradecemos ao Senhor por termos tido o nosso coração despertado para realidades, ó Deus, tão altas, tão maravilhosas que o Senhor nos dá. Senhor, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja querido por nós, que seja a alegria do nosso coração honrá-lo sobre todas as coisas, ó Deus. É a nossa oração. Dá-nos um dia, Senhor, com esse espírito, com o coração, ó Deus, encharcado, envolvido pela tua palavra, constrangido pelo teu amor, ó Deus. E que sejamos reflexos da tua glória por onde o Senhor nos levar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores cristãos, a sermos melhores pais, mães, irmãos em Cristo, Senhor, a sermos melhores profissionais, sermos melhores em tudo que viermos a fazer, não para o nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento, para a santificação do teu nome poderoso. Essa é a nossa oração, Deus. Nós queremos ainda também nos lembrar de alguns dos queridos que pedem aqui fazem, né, alguns pedidos diante do Senhor, como é o caso da Socorro, que clama aqui por sua irmã, também a nossa querida irmã Iraneide, que continua junto de cada um dos irmãos aqui, orando por sua mamãe Júlia. Nós clamamos novamente ao Senhor pela dona Júlia, Deus bendito, que o Senhor a preserve e que, sobretudo, Cristo Jesus esteja presente em seu coração e que ela jamais se sinta abandonada, antes que ela se sinta amada, acolhida pelo Senhor Jesus. Queremos ainda, Senhor bendito, nos lembrar da Maria Machado Vieira, que pede aqui por uma cirurgia que fará, também lembra da saúde de seu papai e também pede por sua família. A Lilian Ornelas também pede por seu marido, né? Pede aqui por sua saúde, pela conversão dele. Ó Deus bendito, entra com tua providência na vida do marido da Lilian, Senhor. Ele carece
da intervenção do teu Espírito Santo, e certamente isso tem trazido grande incômodo ao coração da Lilian, Senhor, que ela, quem sabe, seja utilizada pelo Senhor para que a tua palavra caia em boa terra no coração de seu esposo e ele seja tocado de uma forma miraculosa pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito Santo do Senhor, que é o único que convence o homem, que tem esse poder de convencer o homem de seu próprio pecado. Assim também nos unimos a Lilian e pedimos por todos que oram conosco nesta manhã, que tem alguém sobre quem oram a Deus, pedindo por salvação, pedindo a Deus, quem sabe, por reconciliação, que o teu Espírito visite abundantemente, Senhor, em nome de Jesus, estes irmãos que carecem de perdão de pecados e de conversão, Senhor. Também nós nos lembramos da Yuki, nossa irmã querida, que pede aqui por sua saúde, e também pela Manuela Vidal, que pede por seu esposo. Eles estão aí na expectativa de um resultado de um exame, que o Senhor os abençoe e os ilumine, não é? Que a tua graça esteja com essa família, ó Deus, e que eles estejam ancorados e firmados e confiantes no cuidado do Senhor. Senhor Deus, nós nos alegramos mais uma vez com esse tempo de oração, que podemos aqui, ainda que rapidamente, colocar as nossas questões diante do Senhor e sermos aqui edificados pela tua palavra. A nossa oração final, Deus, é que as coisas do aqui e do agora não se sobreponham sobre as realidades eternas a respeito das quais a tua palavra nos diz, como lemos hoje. Né? A vitória pertence ao Senhor. Né? A palavra final não é do pecado, não é desse estado fraturado pela queda, né? No qual nós vivemos atualmente. A palavra final sobre a história é a palavra do Senhor. Né? Cristo Jesus já venceu todas as coisas. Ele já consumou a sua obra. Nós estamos apenas como espectadores certos da vitória dele, vendo o desenrolar da obra de Cristo, já garantida na eternidade, aqui, agora, no tempo e na história. Então, traz-nos, ó Deus, a paz que excede todo o entendimento, fortalece a nossa fé para que sejamos testemunhas fiéis do Senhor, ancorados na verdade das Escrituras sagradas. Louvado seja o teu nome, ó Deus bendito. Nós oramos ao Senhor agradecidos de todo o coração pelos méritos de Cristo. Amém e amém. Meus irmãos queridos, amém. Olha, a palavra de Deus coloca o nosso coração num lugar onde nenhuma outra palavra ou ideia ou filosofia pode nos fazer. Deus tem a palavra final na história e ele reparte conosco, ele compartilha conosco essa realidade excelsa, maravilhosa e irredutível através das Escrituras Sagradas, dos meios de graça, que são a oração, a própria revelação, a comunhão dos irmãos, a ministração dos sacramentos, a pregação da palavra, tudo isso para nos edificar o espírito, para que nós mantenhamos firmes e resolutos nele. Não é? Bom, que seja assim sobre a sua vida, sobre o seu coração, que o seu dia seja grandemente abençoado, a cada um dos irmãos que estão nos acompanhando e, como já dissemos, aqueles que estarão conosco ainda, a bênção de Deus seja sobre a sua vida e a sua casa, se o Senhor nos permitir. Nós estaremos novamente juntos na próxima oração da manhã. Tá bom, meus irmãos? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.